E vamos continuar falando um pouco aí nessa questão do isolamento social. A gente precisa abordar esse assunto porque tem muita gente que fica com o psicológico abalado, muitas não conseguem controlar ali os pensamentos, ficam falando, mandando mensagens pra gente falando que a mente está sempre a mil, está sempre trabalhando por conta dessa ansiedade. Por isso que a gente recebe aqui no nosso estúdio o neurocientista comportamental Rui Matheus. Professor, obrigado pela participação, pela disponibilidade em conversar com a gente. Entrevista mantendo a distância de segurança por conta aí dessa questão do vírus que tem preocupado muita gente. Professor, por que as pessoas têm tanta dificuldade em viver parte da vida dela, dos dias dela em confinamento? Bom, a dificuldade ela é inerente à nossa natureza, à nossa cultura. Nós não evoluímos, nós evoluímos como seres sociais. Nós estamos nos comunicando com as pessoas, nós estamos nos deslocando, viajando. Então, o confinamento não faz parte nem da nossa natureza, nem da nossa cultura. Daí a dificuldade que isso gera sobre nós, né? A gente tem visto muito, assim, é gritante o número de idosos, principal grupo de risco, que continua, a gente até brinca, né, falando no linguajar do povo, batendo perna por aí. Tem alguma explicação para que os idosos tenham uma resistência ainda maior do que outras pessoas? Sim, sim. Olha, o nosso cérebro ele funciona com base em automatismos, percebe? As nossas experiências elas vão formando esquemas que a gente repete. E se você pensar num idoso que já está aposentado, por exemplo, ele tem uma rotina de autonomia muito rígida, vamos dizer, rígida no sentido de frequente, há muitos anos. Então, mudar os hábitos que o cérebro adquire no curso do tempo é um pouco mais trabalhoso do que se imagina, né? Então, se é difícil para pessoas mais jovens modificarem os seus hábitos, pessoas mais velhas, isso ainda é um pouquinho mais complicado, porque você tem ali um novelo de lã, né, muito incrustado para você desfazer o nó. E como que a gente consegue? Existe ali alguma técnica, alguma orientação para que a gente tente convencer ou tente mostrar a importância? Não dá para amarrar o idoso na cadeira, mas tentar conscientizá-lo da importância desse momento? Olha, Casagrande, uma das coisas que tem muito a ver com o nosso tópico é que a única coisa que vai mobilizar as pessoas para terem uma adesão à quarentena é o medo. Infelizmente, né? Mas quando eu digo que nós precisamos sentir medo, é preciso diferenciar isso de pânico, tá? O medo ele é uma emoção que alerta o cérebro para uma situação de risco. O pânico é a sensação de perda de controle deste risco iminente. Então, no pânico, eu acredito que não há o que possa ser feito. Então, o pânico ele é uma espécie de versão patológica do medo. Agora, o medo é a emoção que nós mais precisamos nessa pandemia. No sentido de que, quando o meu cérebro ele está alerta para os riscos possíveis a que eu posso me submeter, isso faz com que o meu sistema de inibição comportamental, né, que é um modo como o cérebro funciona, que ele ativa medidas protetivas. Então eu vou higienizar as minhas mãos, eu vou tomar os cuidados necessários, eu vou manter o isolamento, mas isso só vai acontecer quando o cérebro experimentar essa sensação de perigo próximo, né? Então o medo ele é uma emoção que nos protege, na verdade, né? Que ele nos ajuda. A nossa espécie não teria chegado até aqui se não fosse o medo. Então, estaria uma explicação para a questão da adesão a essa quarentena, porque, por exemplo, Rio Preto tem 9 casos positivos. A transmissão já está local. E a gente vê que as ruas estão bem mais vazias do que Presidente Prudente e Araçatuba, por exemplo, que não tem casos positivos. Talvez a pessoa só acorde para a vida na hora que tiver um caso positivo na família, ou algum amigo, ou então na cidade que ela mora, né? Exatamente. Então, como eu estava dizendo, assim, o medo ele vai gerar nas pessoas um sistema de alerta. Mas ele é um sistema de alerta protetivo. Você não vai se tornar disfuncional. Então, na realidade, a ansiedade e o medo, dentro deste aspecto de alerta, eles, nesse momento, para os indivíduos normais, para os indivíduos que não têm predisposição à psicopatologia ou que não sofrem de um transtorno mental, o medo ele é bem-vindo. Na verdade, agora é ele o grande gatilho com o qual nós precisamos
atingir de alguma forma as pessoas para que a gente consiga uma adesão à quarentena. Vamos falar de um assunto muito delicado. Professor, a gente sempre noticia e sabe, as estatísticas mostram que casos de violência doméstica sempre acontecem aos fins de semana. E tem uma explicação. No domingo, por exemplo, é o momento em que a família está reunida. Então, o homem que é abusador, que é violento, acaba tendo contato com a esposa, por exemplo, naquele momento do domingo. Períodos de quarentena, como a gente falou nos bastidores, todo dia vira domingo. Então a tendência é que a violência doméstica aumente também, né? Casagrande, a situação de confinamento, ela cria um estado de vulnerabilidade para alguns indivíduos. Por exemplo, essa condição, ela pode ativar mecanismos de poder que em indivíduos com histórico de agressividade e violência, com histórico de abuso de álcool e drogas, pode levar a comportamentos e atitudes opressivas e violentas. Então, se você tem em casa, por exemplo, pessoas com doenças físicas, pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, idosos ou crianças, e que estão convivendo num ambiente com altos níveis de conflito, né, muito provavelmente o risco para esses indivíduos, a vulnerabilidade da vítima, ela aumenta. As medidas que você pode tomar para isso, né? Por exemplo, você pode combinar ter sempre uma conexão com alguém externamente, né? Então, por exemplo, falar com os amigos, manter uma amizade via rede social e combinar sinais, palavras, textos. Mas eu não tenho acesso a isso. Você pode combinar com um vizinho, por exemplo, a posição de um objeto. Caso alguma violência possa acontecer, você sinalizar para que isso aconteça, né? E aí uma outra coisa, atento ao comportamento, se você observa expressões faciais de intensa agressividade, de intensa raiva, a raiva geralmente ela antecede algum ato de violência. Então você vai evitar quartos ou cômodos da casa que tenham presença de armas de fogo, facas, tesouras, e você vai evitar esses locais, procurar locais onde você se sinta seguro. Uma outra coisa importante, Casagrande, é que o estado de confinamento vai gerar emoções negativas. Tristeza, raiva, né? E muitas vezes você vai observar isso em crianças. E aí não é culpa delas e nem é culpa sua também de sentir isso, percebe? O estado de confinamento, ele é uma fonte de estresse, porque ele nos desgasta. É isso aí, professor. Obrigado. Nosso tempo é curto, mas com certeza vamos convidar o professor Rui novamente para participar aqui com a gente, porque é um assunto que rende muito. Dá para a gente ter muitas pautas aí nas próximas semanas. Obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Tá